em uníssono. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E quem crê, diga amém. Amém. Podeis assentar. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós estamos reunidos em nome do Senhor. O nosso coração se alegra na Tua presença. E nesta hora, Pai bendito, nós queremos Te ouvir. Ouvir aquilo que Tu tens para nós nesses tempos, nesses dias de confusão, dias difíceis que nós estamos vivendo. O que, ó Deus, o legado da reforma, as bênçãos que ela nos deixou, o que elas podem significar na nossa vida, para que ressignifique a nossa vida, dê sentido à nossa vida contigo, não uma vida vazia, uma vida sem sentido, mas uma vida com sentido, onde nós somos convidados nessa noite, Pai querido, a estarmos, Senhor Deus, tratando da graça. Ó Deus, que a Tua graça, que é melhor do que a vida, ganhe cada vez mais os nossos corações e o nosso ser. Amém. Que a graça tenha poder em nós, que a graça dê sentido a nós, e que nós possamos e estejamos o tempo todo caminhando debaixo da graça do Senhor. Amém. Ó Deus, fala conosco, nós precisamos te ouvir. Fica, pois, conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós já temos ouvido ao longo do tempo, e você pode ouvir mais uma vez hoje aqui, como também hoje de manhã, e nós estamos fazendo uma série de estudos alusivos à Reforma Protestante, e gostaríamos que você que vem à noite, venha de manhã também nos domingos, participar conosco, aprender conosco, vamos trocar conhecimento, conversar um pouco mais, de maneira mais informal, não como agora é, de maneira mais formal, que é momento de culto, mas de manhã a gente pode perguntar, pode conversar, e aí a gente vai dirimindo as dúvidas que a gente traz conosco, e as dúvidas que a gente tem, e vamos juntos crescendo na fé. Mas o que eu estava dizendo é que essa expressão latina, como as demais, os 5 solas, né, os 5 somente, os 5 apenas, aos quais são alusivos à reforma, hoje nós trazemos conosco um deles, que é o sola gratia, ou seja, somente a graça, apenas a graça, unicamente a graça, nada mais do que a graça, nada mais do que a graça, a graça de Deus, o grande, imenso, sublime favor imerecido de Deus para conosco, para com você, para comigo, o favor de Deus para com nossa vida, amor que não coube e não cabe em toda a terra, mas o amor que coube no coração de Deus. Amor que veio à terra e que ganhou um nome chamado Jesus, cujo nome está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Esse amor de Deus ganhou um nome, veio à terra habitar entre nós, veio à terra e quer também habitar no seu coração e no meu coração, na nossa vida, cada vez mais. E se Ele já habita, habitar cada vez mais. Se Ele já habita, reforça aqui, habitar mais ainda na sua vida, no seu ser. Amor que não vem desse mundo, esse mundo não tem, jamais, nunca teve e nunca terá esse amor. Aliás, esse mundo se opõe ao amor que vem de Deus. Esse mundo é opositor do amor que vem de Deus. Esse mundo odeia esse amor do qual nós estamos proclamando. Esse mundo, friso, odeia o amor que vem de Deus em Cristo Jesus. Esse amor, esse favor, a graça, são grandezas, meus irmãos e irmãs, são grandezas, são valores que não se explicam, apenas e tão somente é necessário que nós sintamos
estejamos tão preocupados com as arriscadas explicações. É o amor que ama, mesmo não sendo amado ou amada. Esse é o amor de Deus. Mesmo não sendo amado, Ele nos amou. Mesmo não sendo amado ou amada por Ele, mesmo assim, Ele amou. E tem mais. Esse amor é um amor que não exige nada que possa ser feito. Por ser chamado graça, não há nada que possa ser feito para se sentir merecedor desse amor imenso, profundo e incomparável que vem do Senhor nosso Deus. Alguém poderia perguntar: mas por que assim? A resposta mais pura é a resposta que haveria de vir da boca de uma criança. E essa resposta seria: porque assim? A resposta seria: porque sim. É assim porque sim. Amém? Amém. É assim porque sim. Não há nenhuma explicação plausível para que possa decifrar, entender, fazer-nos compreender por que Ele nos amou tanto, tanto, tanto. Não há como explicar isso. Não temos como explicar. Não há como explicar esse amor sobremaneira, esse amor tão intenso. Nem mesmo os mais renomados historiadores, nem mesmo os mais renomados teólogos seriam capazes de explicar esse amor. Nem mesmo eles, com todos os seus conhecimentos, ou com todo o seu conhecimento, seria capaz de explicar esse favor de Deus para com a gente, mesmo não merecendo esse favor, esse amor chamado graça. É inexplicável, é inexplicável. Ele ama porque ama. Ele ama porque ama. Somente a cruz explica esse amor. Somente a cruz explica a graça do Senhor. Somente ela é capaz de dar as explicações necessárias para nós não somente entendermos, mas também nós sentirmos o que é a graça. Somente a cruz explica. Somente a cruz explica. Daí, resta você acreditar ou rejeitar. Aí, resta você em aceitar ou não, pela fé, e se deixar ser de fato e de verdade impactado pela graça, atingido pela graça, alcançado pela graça, e se render aos pés de Jesus Cristo. Ou você recebe, aceita a graça de Deus, ou você fica sem ela. Como o próprio nome já diz, ou você fica com a graça, ou você fica sem graça. E ficar sem graça não é nada bom. Ficar sem graça não é nada bom. Especialmente dessa graça sublime, eterna, perfeita, necessária, básica, fundamental para a nossa vida. Ela faz falta, muita falta, ela que vai dar sentido, ela que vai ressignificar-nos. Ela que vai dar a direção para o nosso viver, mesmo sendo falhos, mesmo sendo errantes, mesmo você sendo imperfeita. Mesmo você sendo imperfeito, é ela que vai dar o sentido na sua vida, e você dela precisa, e Deus quer te dar. Deus quer nos dar, sem nenhum merecimento. Você não merece. Não ache nunca que você merece. Está me entendendo? Está me ouvindo? Está me entendendo? Você não merece a graça de Deus. Nem eu. Ninguém aqui.
nem o presbítero, nem o pastor, nem o diácono, nem a diaconisa, nem a presbítera. Ninguém merece. Mas mesmo sem merecer, sem merecimento algum, sem justificativa alguma, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo sequer, mesmo assim, Ele dá a graça, concede a graça, mesmo não existindo nenhum porquê para que merecêssemos. Mesmo nós sendo falhos, imperfeitos, ainda assim, Deus nos ama, nos favorece e nos agracia, nos abraça com a sua graça. E a graça no coração do homem, é a graça no coração da mulher, é a graça no coração da jovem, é a graça no coração do jovem, é a graça no coração da criança, é a graça no coração do idoso que vai fazer a diferença na sua vida e na vida de cada um de nós, mesmo não merecendo. Que história é essa, Danis? Como é que isso acontece? Talvez nós pudéssemos arriscar algumas situações, algumas figuras para nos ajudar. Não para explicar, mas para nos ajudar. Assim como uma flor tão linda nasce no meio de tantos espinhos que machucam, que ferem, assim como essa flor, também a graça nasce no meio dos males, no meio das pragas, no meio das perversidades dessa humanidade, no meio de gente ruim, como são muitos nos dias de hoje. Ainda que haja espinhos, ainda que haja os males, ainda que haja as pragas, ainda que haja as perversidades, a maravilhosa graça de Deus está presente. Está sendo oferecida para cada um de nós. Não por acaso, meu irmão, não por acaso, minha irmã, é chamada de graça. E a graça redentora, é a graça regeneradora, é a graça transformadora, é a graça misericordiosa, é a graça maravilhosa que vem para dar um sentido na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida da família, na vida do seu filhinho, na vida da sua filhinha, na vida do seu netinho, na vida da sua netinha. Amém. A cada um. Porque então nós não recebemos isso como uma grande bênção para a nossa vida, como foi naquele momento na vida do reformador, que mergulhou nos textos sagrados à luz de vela, não com essas luzes tão fortes que nós estamos aqui, né? E ali ele mergulhou e tendo a sua experiência com a palavra e com Deus, ele recebeu essa bênção na sua grande descoberta, na sua peregrinação, e chegou a essa conclusão maravilhosa que fica para nós como uma grande riqueza espiritual para a nossa vida. Eu espero que você seja mais do que nunca desejoso de experimentar. Você já experimentou a graça de Deus na sua vida? Você sabe o que é isso? Às vezes até eu uso, por força de expressão, o quanto faz a diferença alguém que é banhado pela graça. Um banho da graça. Somente a graça. Unicamente a graça. A graça e nada mais. Sobre nós, sobre você. Com a sua ação gloriosa, favorecendo pessoas. Trazendo favores imerecidos aos pecadores. Regenerando vidas que outrora eram vidas intragáveis, vidas que no passado eram vidas inúteis, vidas que num tempo eram na verdade uma peste diante do Senhor, tão maravilhoso, mas que a graça vem, impacta e regenera a vida, muda, transforma
o pecador em adorador. Graça que dá vida e dá vida em abundância. Em Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu aos céus e que virá para julgar os vivos e os mortos. Tudo dentro do seu plano, chamado plano da graça. E nós daqui a pouco vamos celebrar a graça. Eis aqui o banquete da graça. Você está nessa? Você vai participar? Se você ainda não, fale consigo mesmo. Repense a sua vida. Coloque-se diante do Senhor e deseje da graça de Deus. E seja você mais uma a engrossar as fileiras do povo da graça, do povo do Senhor, do povo que se achega à mesa e que se alimenta do vinho, do pão e do vinho, corpo e sangue daquele que veio para derramar sobre nós a sua graça, para a nossa vida, para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa vida, Cristo Jesus. Então, mais uma vez, não é pelo que nós fazemos e nem tampouco por aquilo que nós deixamos de fazer. A nós compete apenas então somente uma coisa: arrepender e crer. Vou repetir: arrepender e crer. A graça só se manifesta no coração arrependido. A graça nunca se manifesta no coração convencido. A graça não tem alcance diante do coração soberbo. A graça só faz sentido e só alcança o mais íntimo de um ser humano, o mais íntimo da sua alma, o âmago da sua vida, quando ele se deixa amolecer pelo poder da graça. Só assim as coisas acontecem. Somente assim as coisas acontecem. Então é necessário arrepender. Arrepender. Não por acaso está escrito: arrependei-vos. Que foi a grande mensagem do Pentecostes. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça. Desde aquele tempo até hoje e desde sempre, para sempre e sempre. Amém? Amém? Porque existem outros evangelhos, mas o evangelho ao qual nós estamos nos referindo, à luz da Bíblia, do texto sagrado, das Escrituras Sagradas, que vai ocupar também um lugar importante neste mês, como legado da própria reforma, somente as Escrituras nos dão conta que é esse evangelho, o evangelho da graça. No tempo de Paulo, apóstolo, ele já dizia: tem alguns pregando um outro evangelho. Você vai encontrar lá, se você examinar as Escrituras, você vai encontrar um outro evangelho. Mas o evangelho é o evangelho da graça. O evangelho da graça e não outro evangelho. E o evangelho da graça nos apresenta isso: que não há nenhuma justificativa, não há nenhum merecimento, é tudo por amor. Aquele amor que não cabe em toda a terra, mas que coube no coração de Deus. É tudo pelo favor de Deus. Quer saber uma coisa? Presta atenção. Deus teve dó de você. Deus morreu de dó de você. Deus morreu de dó de mim. Até quando eu fiz assim, eu apontei 3 dedos para mim. Deus morreu de dó de você e de mim. De dó de nós. Ele teve compaixão. Isso se chama graça. O favor de Deus que nós não merecíamos, mas que foi revelado na cruz do Calvário. Um amor voluntário. Ele quis. Ele quis. Não é porque você quis, ou porque você queria. Talvez você nem quisesse. Olha só que interessante. Olha o que o Espírito está colocando para que eu fale com a igreja. Muitas vezes que você assistiu o filme Jesus morreu na cruz, o que você leu, talvez você até tivesse um pingo de discordância. Mas por que foram matar Jesus? Por que assassinaram Jesus? Nossa, mas ele tinha que morrer,
senão a graça não tinha acontecido. Amém? Amém? Ele ocupou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. É o amor voluntário, gratuito de Deus para conosco, com o único propósito: salvar você, salvar a mim, salvar a cada um de nós. Ele nos amou tanto, amou muito até o fim, para que nós também amemos uns aos outros e sejamos também graciosos uns para com os outros. Porque quando você vive a dimensão da graça, você passa a agir com graça. Amém? Amém? É a graça de Deus em nós. A graça em nós e nós na graça. E essa relação com Deus, pela via da graça, nos faz pessoas muito mais simpáticas, pessoas muito mais empáticas, pessoas muito mais amorosas, pessoas muito mais prestativas, pessoas muito mais prontas, porque é viver da graça. A graça em nós nos energiza para isso. Os irmãos estão entendendo? Dá essa disposição gostosa, dá essa sensação gostosa. Eu já vivi fora da graça. Eu não estou sendo teórico aqui. Alguns dos meus amigos sabem disso. Eu já vivi fora da graça. Por isso que eu estou falando. Debaixo da égide do Espírito Santo. O que é o viver da graça? É uma vida diferente. Uma vida gostosa de ser vivida. Até o ar muda. Sabia disso? Até o ar muda, o oxigênio, fôlego de vida, o dia passa a ter um outro sentido. Você, sendo rico da graça, nada te faltará. Nada falta. A tua graça, ou a minha graça te basta. Minha graça é melhor do que a vida. Meus lábios se louvam, se me direi, em teu nome minhas mãos levantarei. Levantar mesmo. Porque a graça, a vida na graça é outro estilo de vida. E como o próprio nome já diz que é graça, e é de graça. Mas é preciso se arrepender e crer. Arrependei-vos e crede. Arrepender e crer. Como é necessário isso, não tem como você comprar a graça. Não tem como você negociar, como você barganhar. É você crer e aceitar. Arrepender-se, crer e aceitar. Não tem como, porque isso é algo que Ele nos dá de graça para estarmos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E Ele quer nos com Ele. Ele quer você com Ele. Ele me quer com Ele. Deus quer você com Ele lá. Não só por um momento terreno, mas por toda a eternidade. E a cada um de nós aqui, esse pobre pastor também. E convido você a refletir um pouquinho, olha. Veja o mundo como que está. Pessoas que não querem caminhar debaixo da graça de Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Ninguém é perfeito aqui. Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Tem ninguém perfeito. Ninguém é perfeito aqui. Mas exatamente por não sermos perfeitos, nós dependemos, precisamos, carecemos, necessitamos. E urge o tempo de nós buscarmos da graça de Deus para a nossa vida. O mundo está como está porque as pessoas estão querendo caminhar sem graça. Ou sem a graça. Como você quer entender? Tem sido assim. E quando você olha para essa sociedade, para essa humanidade, olha para esse mundo, você, quem é que não olha para essa sociedade, esse mundo injusto, como é, como está, tanto ódio, tantas coisas ruins, você fica indignado. Não fica? Você fica, eu fico, nós ficamos. Alguns ficam até enfadados já. Essa situação não tem mais jeito. Quantos estão decepcionados? E se continuar com o olhar fincado na
nessa sociedade, nesse plano, vai continuar decepcionado. Quantos estão frustrados diante do comportamento da humanidade que caminha sem a graça? Meu irmão, minha irmã, onde é que eu quero chegar? Pensa comigo. Se você, e até eu muitas vezes, mesmo sendo um pecador, nós ficamos assim, indignados, enfadados, decepcionados, frustrados até. Imagine Jesus Cristo que nunca pecou. Se você que pecou e peca, se você que pecou e continua pecando, como eu também, nós pecamos, ficamos assim. Como fica Jesus? Como ficaria Jesus que nunca pecou? Contudo, mesmo não pecando, mesmo tendo tudo para ficar tremendamente indignado com tudo isso, o que foi que ele fez? Ele simplesmente amou. Amou. E se você ainda estiver perguntando, mas por quê? A resposta vai ser a mesma, porque sim. Porque sim. E penso eu que não teria palavra melhor para estar construindo a conclusão desse sermão, dessa pregação. Eu não teria a palavra melhor senão aquela que eu e você ouvimos o tempo todo aqui hoje, nesta noite. A palavra é viva. Viva! 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 Viva a graça de Deus! E vivamos sobre a graça de Deus. É vida. Viva! E vida com abundância. Vida diferente. Vida para valer. É a graça em nós e nós na graça. Não é um trocadilho, um simples trocadilho. Não é. Não é. Não é uma frase de efeito, mas é uma verdade. Que tanto eu como você, nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos. Irmão, pode deixar que eu vou abrindo a goela aqui. Tanto eu como você, nós precisamos. É a graça em mim e eu na graça. É a graça em você e você na graça. É a graça na sua vida e a sua vida na graça. Porque é assim que funciona, assim que Deus quer, assim que Deus é. Eu quero convidar você para curvar a sua fronte e fechar os olhos e se colocar diante do Deus da graça nessa hora. E eu quero convidar o conjunto masculino para vir à frente, para nós louvarmos o Deus da graça, cantando um hino maravilhoso que fala também da maravilhosa graça, que faz uma diferença tão grande na nossa vida. Venham, irmãos, vamos louvar o Senhor com esse hino belíssimo que canta e conta da graça de Deus. É daqueles hinos antigos que cujas letras nunca passam, porque falam da verdade. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Nós vamos cantar o que diz a palavra. Verdades que vão por toda a eternidade.